Diretoria muda o perfil da janela e faz um ajuste aí onde começa a atravessar negociações. Foi assim na negociação do Saul e agora Emerson Royal, que estava indo para o Besiktas, né? O jogador já estava ali com tudo alinhado para se apresentar ao clube quando o Flamengo entrou na parada. Atravessou a negociação, falou com o jogador, convenceu o jogador e o Besiktas acabou desistindo da parada. Isso mostra o que a gente falou recentemente aqui nesse canal e você não escutou em nenhum canal ainda. Eu estou cantando essa pedra de uma informação que eu recebi em exclusividade de bastidores do Flamengo. E vou te contar, vou te atualizar, tá? O que está rolando. O Emerson Royal, jogador brasileiro, né? A torcida conhece muito bem, até por conta dos jogos pela seleção brasileira, não encantou muito, né? O torcedor sempre pegou no pé, jogador com passagem pelo Tottenham, passou pelo Barcelona, Betis, é um jogador, cara. Atlético Mineiro, Ponte Preta, né? Aqui no Brasil começou a carreira na Ponte Preta, Atlético Mineiro, seleção de base, né? Seleção sub-20, jogou no Betis, Barcelona, Tottenham e no Milan estava indo, né, para o Besiktas, fez uma temporada ali no Milan, não foi legal, né, a temporada dele, por isso que o Milan estava liberando e o Flamengo viu uma oportunidade de mercado com o Emerson Royal. Luiz, te agrada o jogador? Você gosta dessa contratação? Vamos lá, o que eu acho? Assim, o plano inicial da diretoria do Flamengo era contratar o Vinícius Tobias, como a gente vinha passando aqui para vocês em exclusividade aqui nesse canal. O Flamengo estava alinhado para fechar com o Vinícius Tobias, esse era o plano A da diretoria, chegou até a fazer uma primeira abordagem no jogador, mas escutou lá, né, a pedida inicial acabou assustando o Flamengo, uma pedida de 15 milhões de euros. A diretoria até tentava ali diminuir, né, essa pedida inicial, olhou outros jogadores, como o próprio Kelvin, tá? Que pertence ao Bertolucci. O Bertolucci, inclusive, a informação que a gente recebeu hoje, tá? Já estava tentando lá ver se conseguiria liberar o jogador, qual seria o custo da operação para poder passar para o Flamengo. E o Flamengo olhando todas as frentes ali, né? Até o Gustavo Mantuan, ex-Corinthians também do Zenit, o Flamengo chegou a conversar. A diretoria estava tirando para tudo quanto é lado, porque o plano A estava muito caro. E aí viu, né, a oportunidade com o Emerson Royal, jogador que estava indo por empréstimo para o Besiktas com passe fixado. Entrou em contato com o jogador e o jogador acabou aceitando o projeto. E a partir daí, o Besiktas acabou ficando para trás. E por que dessa mudança? Eu falei recentemente aqui nesse canal, numa live, né, que a diretoria do Flamengo vem mudando o perfil das contratações. Desde o começo, o planejamento era contratar jogadores ali na casa de 19, de 20, 21, 22 anos e esse planejamento acabou caindo por terra porque o Flamengo não conseguiu convencer os jogadores. Então, estamos falando aqui do próprio Enciso, Boa-Noite, Reina, Fábio Carvalho, tentou também o próprio João Félix, que acabou recusando, e a partir daí o Flamengo foi para outro planejamento. Jogadores ali com idade, né, na casa de 28, 27 anos, Barco, o próprio Carrascal aí que ainda está em negociação. Com a saída iminente do Wesley, que já está tudo alinhado, o Flamengo, né, viu-se a pressa no mercado para poder contratar um jogador e a grana tá curta na hora de investir. Por que a grana tá curta? Eu recebi essa informação e venho passando para vocês e novamente a pessoa reiterou. Eu passei recentemente essa informação que eu recebi diretamente de uma pessoa que estava presente na reunião lá na Gávea com o BAP. Ele me ligou falando, né, que tinha acabado de participar lá de uma reunião, de um bate-papo com o BAP, e ele passando que o clube está preocupado com a situação socioeconômica do país. Estou falando de situação econômica, tá? Não estou falando de politicagem, independente de governo. É um assunto delicado, eu sei que as pessoas acabam levando para viés político, mas não é esse o caminho. É situação econômica. Como assim? Porque todo mundo está vendo essa questão aí da taxação, né, do Trump ao país. Isso acaba, né, encarecendo muitas das vezes as coisas aqui no país por conta da moeda forte. Euro, dólar, o dólar dispara, o euro dispara e a nossa moeda
moeda acaba perdendo, o real acaba perdendo força. Com isso, o que acontece? Jogadores contratados, dependendo ali 20 milhões de euros parcelado, você acaba muitas das vezes pagando valores ali, né? O valor acaba subindo. O Flamengo passou exatamente por isso em janeiro, quando o BAP assumiu, que ele fala sobre um descasamento de valores ali, de negociações que o Flamengo tinha para pagar. E naquele momento o dólar estava muito alto, o euro estava muito alto, o Flamengo acabou, né, pagando valores mais altos. Sem encontrar outras situações que pode acabar acontecendo no país. Então, a diretoria está fazendo o quê? Querendo guardar dinheiro em caixa. Com isso, o Flamengo partiu para um novo plano. Contratar ali jogadores à vista ou pagando valores ali 2 vezes no máximo, né? Não jogar tanto para frente porque a gente não sabe o que pode acontecer lá na frente. Então foi um novo planejamento da diretoria. Com isso, viu-se a oportunidade do Emerson Royal, porque o Wesley está saindo. O Flamengo, muito provável, pode ser que contrate o Emerson Royal por empréstimo de 1 ano, igual ele estava indo para o Besiktas, empréstimo de 1 ano, com uma opção de compra de 10 milhões de euros. Pô, ou seja, tu tem 1 ano para decidir se fica com esse jogador ou não. Tu já vai ter aí uma noção de como está a situação econômica do país, se o clube foi afetado, como ficou as finanças do clube, né? Caso aconteça um cenário, tá? O Flamengo trabalha com todas as possibilidades. Cenário bom, cenário ruim, então isso aí é natural na vida de qualquer gestor. Então daqui a 1 ano o Flamengo joga para frente. Mesma coisa aconteceu com o Saúl. O Saúl não era o jogador mapeado pelo Boto, que o Boto falava que o scout já tinha trabalhado e estava aguardando o mais rápido possível esse jogador se apresentar. O Flamengo também viu-se uma oportunidade de mercado, um jogador que estava residindo com o Atlético de Madrid e chegou ao Flamengo 0,800, teoricamente, né? O Flamengo pagando ali somente o salário do jogador. Então, é uma mudança de perfil que o Flamengo está fazendo. O Carrascal, por exemplo, 12 milhões de euros, o Flamengo pagando no máximo ali 2, 3 vezes essa questão ali, pelo que eu sei, vai dar um bom valor de entrada e depois ali mais à frente pagando 1 vez, 2 vezes no máximo. Essa é a realidade do clube de regatas do Flamengo. Então, uma mudança de perfil, aquele planejamento inicial mudou. Luiz, então o Flamengo não fará uma negociação, contratar um grande cara para o ataque, pagando 20 milhões de euros, 18 milhões de euros? Olha, essa não é a realidade do clube. O clube não está querendo fazer isso. O clube está mudando o teu perfil e o Flamengo está olhando muito para oportunidade de mercado. Então, o Saúl foi uma oportunidade de mercado. Emerson Royal, caso se concretiza essa negociação, uma outra oportunidade de mercado. E tem outras posições que o Flamengo vai se reforçar, como estamos falando aqui, o próprio zagueiro. O Flamengo vai precisar de zagueiro. Então, vão olhar zagueiros baratos ali, né? Ou zagueiros aí com livre no mercado, quem sabe, né? Então, é o Flamengo mudando o teu perfil no mercado, aquele planejamento lá atrás que o BAP falou de contratar cedo, que o Boto falou que tinha mapeado todos os jogadores e já estava em negociação para o mais rápido possível esses jogadores se apresentarem ao Flamengo. Isso caiu por terra. Caiu por terra nessas 2 contratações, aonde o Flamengo foi buscar oportunidades de mercado. Então, o perfil do Flamengo mudou. E aí? Você concorda, discorda, acha que a diretoria está certa em se precaver, deixar dinheiro no caixa, porque é isso que o BAP quer, guardar dinheiro para saber o que irá acontecer lá na frente. E aquilo, tem muitos clubes aí que estão quebrados, sem grana, e a tendência é quando chegar na próxima janela, se de fato um cenário ruim acontecer, o Flamengo vai estar com grana e vai ter muita gente desesperado precisando vender jogador o mais rápido possível. Então é o Flamengo se reforçando, mas não do jeito do planejamento inicial. É o Flamengo se reforçando, olhando as oportunidades do mercado. Algumas pessoas podem chamar de xepa. Mas sobre o Emerson Royal, é claro que o jogador que eu queria, né, ver no Flamengo era o Vinícius Tobias, mas acho que é um jogador, cara, que vai agregar. Nós estamos falando de um jogador de 26 anos ainda, com passagem pelo Tottenham, Barcelona, Betis, jogou pela seleção brasileira, Milan. Cara, esse cara é claro que tem potencial para chegar aqui no futebol brasileiro e ser um jogador muito útil substituindo o Wesley. Potencial até para virar titular. Coloca aí nos comentários. Te agrada? Você gostou, não gostou? E lembrando, hein? Hoje, após o jogo do Flamengo, estaremos aqui ao vivo no nosso pós-jogo. Abraço, saudações rubro-negras a todos.